Gênesis. Bereshit. Capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, Yahweh apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Criador Todo-Poderoso. Ande diante de mim, e se mostre íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. Em vista disso, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e o Criador continuou: Veja, meu pacto é com você, e você certamente se tornará pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pois eu farei de você pai de muitas nações. Farei com que seus filhos sejam muito numerosos e farei com que você se torne nações, e reis virão de você. Guardarei o pacto que fiz com você e com a sua descendência, por todas as suas gerações, como pacto eterno, a fim de ser o Criador para você e para a sua descendência. Darei a você e à sua descendência a terra em que você viveu como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade permanente, e serei o Criador deles. O Criador disse mais a Abrão: Quanto a você, deve guardar o meu pacto, você e a sua descendência, por todas as suas gerações. Este é o meu pacto, entre mim e vocês, pacto que vocês e a sua descendência guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Circuncidem o prepúcio de vocês, e isso servirá de sinal do pacto entre mim e vocês. Por todas as suas gerações, todo menino entre vocês deve ser circuncidado aos 8 dias de idade, todo nascido na casa e todo aquele que não for da sua descendência e for comprado de um estrangeiro. Todo homem nascido na sua casa e todo homem comprado com seu dinheiro deve ser circuncidado. E o meu pacto, marcado na carne de vocês, será um pacto permanente. Se algum homem incircunciso não circuncidar o seu prepúcio, ele deve ser eliminado do seu povo. Ele violou o meu pacto. Então o Criador disse a Abrão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame de Chari, porque seu nome será Chara. Eu a abençoarei e também darei a você um filho por meio dela. Eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos virão dela. Em vista disso, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e começou a rir e a dizer no coração: Será que um homem de 100 anos de idade se tornará pai de um filho, e Chara, uma mulher de 90 anos de idade, terá um filho? Então Abrão disse ao verdadeiro Criador: Quem dera que Ismael tivesse o teu favor. Com isso, o Criador disse: Chara, sua esposa, certamente lhe dará um filho. Dê-lhe o nome de Yausa, conhecido por Isaque. Estabelecerei com ele o meu pacto como pacto eterno para a descendência dele. Mas, com respeito a Ismael, eu ouvi você. Veja, vou abençoar Ismael e dar-lhe filhos, e vou multiplicá-lo muitíssimo. Ele produzirá 12 maiorais, e eu vou fazer com que ele se torne uma grande nação. No entanto, estabelecerei meu pacto com Yausa, o filho que Chara lhe dará nesta mesma época, no ano que vem. Quando o Criador acabou de falar com ele, subiu de diante de Abrão. Abrão tomou então Ismael, seu filho, todos os homens nascidos na sua casa e todos que ele havia comprado com dinheiro, todos os do sexo masculino da casa de Abrão, e circuncidou o prepúcio deles naquele mesmo dia, assim como o Criador lhe havia falado. Abrão tinha 99 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. Naquele mesmo dia Abrão foi circuncidado, e também Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, todos os nascidos na casa e todos os comprados de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis. Bereshit. Capítulo 18. Depois Yahweh lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles, e curvou-se por terra. Então ele disse: Yahweh, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados os seus pés. Então recostem-se debaixo da árvore. Visto que passaram por aqui, pelo seu servo, deixem-me buscar um pouco de pão para que se revigorem. Depois poderão seguir caminho. Então eles disseram: Está bem. Pode fazer como falou. Assim Abrão correu à tenda, onde estava Chara, e disse:
Depressa! Apanhe 3 medidas da mais fina farinha, amasse e faça pães. A seguir, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom. Ele o entregou ao ajudante, que se apressou a prepará-lo. Pegou então manteiga e leite, bem como o novilho que havia preparado, e pôs tudo diante deles. E ele ficou junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe: Onde está Chara, sua esposa? Ele respondeu: Ela está ali, na tenda. E um deles continuou: Certamente retornarei a você no ano que vem, nesta época, e Chara, sua esposa, já terá um filho. Chara estava escutando a entrada da tenda, que estava atrás do homem. Abraão e Chara já eram de idade bem avançada. Chara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, Chara começou a rir consigo mesma, dizendo: Agora que estou velha e meu rei está idoso, terei realmente essa alegria? E Al disse então a Abraão: Por que Chara riu e disse: Será que eu realmente terei um filho, embora esteja velha? Há alguma coisa que seja extraordinária demais para mim? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Chara já terá um filho. Mas Chara negou, dizendo: Eu não ri. Pois tinha medo. Então ele disse: Você riu, sim. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram Sodoma lá embaixo. Abraão foi acompanhando-os para se despedir, e Al disse: Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Pois eu me familiarizei com ele, para que ele ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa que guardassem o meu caminho por fazerem o que é correto e justo, a fim de que eu, Uriel, cumpra o que prometeu com relação a Abraão. Portanto, Al disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E, se não for assim, ficarei sabendo disso. Então, os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma. Mas Al permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: Eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso eliminarás a eles, e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de te agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então, Al disse: Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão disse em resposta: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Al, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Então ele disse: Não a destruirei se achar ali 45. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez: Suponhamos que se achem ali 40. E Al lhe respondeu: Não a destruirei, por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Al, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se achem ali apenas 30. Ele respondeu: Não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Al. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: Não a destruirei, por causa dos 20. Por fim Abraão disse: Al, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. E Al, com todo o seu amor, lhe respondeu: Não a destruirei, por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Al seguiu o caminho, e Abraão voltou para o seu lugar.